O poeta Arthur Rimbaud dizia que a luta espiritual é tão desencontrada, é tão brutal, como uma verdadeira batalha entre os homens. De maneira que aquilo que se passa no interior de nós, no silêncio de nós, é um verdadeiro combate. Uma coisa que nós sabemos é que esta luta é, antes de tudo, com o próprio Deus, ou melhor, com o silêncio de Deus. Esta procura, esta interrogação é a nossa condição, é o retrato da nossa vida. Nós buscamos a Deus sem o ver, acreditamos nele sem o experimentar, escutamos a sua voz sem verdadeiramente o ouvir. Deus não está em nenhum lado. Nós tateamos o seu rosto no vazio, na ausência, no silêncio. Será que na nossa pequenez, no inacabado da nossa condição, nós podemos colher o infinito, o absoluto, o inalcançável, o transcendente de Deus? Mas acreditamos que o silêncio, enquanto lugar de luta, de procura e de espera, sobretudo enquanto lugar de espera, é também a possibilidade de abrir o nosso espaço interior, abrir a nossa vida ao outro, deixando que a possibilidade do outro nos habite. Às vezes luto com Deus, às vezes danço. A luta e a dança na vida espiritual. Há uma passagem do Salmo 144, no versículo número 1, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, minha rocha. Ele prepara as minhas mãos para a batalha e dá aos meus dedos a arte do combate. Então, nós sabemos pelo Salmo que o Senhor nos prepara como prepara os que partem para o combate, os que preparam, os que avançam para as lutas. Mas que combate e lutas são estas? É o combate espiritual, é a luta interior. O poeta Arthur Rimbaud dizia que a luta espiritual é tão desencontrada, é tão brutal, como uma verdadeira batalha entre os homens. De maneira que aquilo que se passa no interior de nós, no silêncio de nós, é um verdadeiro combate. Embora se deve reconhecer que hoje em dia o cristianismo tem alguma dificuldade em acolher esta dimensão. E quando nós ouvimos as pregações recorrentes aos projetos de evangelização, de certa forma é um tema escamoteado, um tema deixado para segundo lugar, este do combate da fé. Contudo, olhando para aquela que é a tradição cristã, nós percebemos que a preparação para o combate, a preparação para a luta interior, fazia parte daquelas que eram as prioridades mistagógicas do cristianismo que preparava os primeiros cristãos a viverem a luta espiritual. A luta espiritual era encarada como um elemento essencial para edificar uma fé madura. Não havia uma fé trabalhada, burilada, purificada, adensada, que não fosse uma fé que atravessasse a própria luta, o próprio combate. Há um ensaio famoso de Miguel de Unamuno intitulado A Agonia do Cristianismo. E ele lembra o sentido duplo que tem agonia, a palavra agonia, que está ligada à paixão, à morte. Nós ligamos a agonia a uma última etapa da nossa vida, mas agonia, agonos, quer dizer luta, quer dizer combate, quer dizer jogo.
então o cristianismo é isso. O cristianismo é uma atividade, digamos, é um movimento, é um traço ascético, é uma procura, também ela esforçada, também ela desencontrada. Uma coisa que nós sabemos é que esta luta é, antes de tudo, com o próprio Deus, ou melhor, com o silêncio de Deus. Aquela palavra do Evangelho de São João, a Deus nunca ninguém o viu, é uma palavra que nós trazemos como uma ferida no nosso coração. Nenhum de nós viu a Deus. E, contudo, a sua paixão, o seu amor, dá sentido às nossas vidas. E isso, ao mesmo tempo, é uma fonte de esperança, de amor, mas não deixa de ser uma fonte de sofrimento. Porque é preciso procurar Deus e, a maior parte do tempo, nós experimentamos o seu silêncio, experimentamos o desencontro de Deus. Santo Agostinho conta-nos, num dos livros das Confissões: perguntei à terra e ela disse-me, eu não sou. E tudo o que nela existe respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os répteis animados e vivos e responderam-me, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e o ar com os seus habitantes respondeu-me, Anaxímenes está enganado, eu não sou o teu Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas e disseram-me, nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam, que rodeiam as portas da carne, já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus, dizei-me ao menos alguma coisa dele. E esta é de facto a nossa condição peregrinante, em que ouvimos as coisas e os seres a dizerem-nos incessantemente, não somos nós, não somos nós. E esta ansiedade com que nós pedimos às criaturas, falem-nos de Deus, digam-nos pelo menos alguma coisa acerca dele. Esta procura, esta interrogação é a nossa condição. É o retrato da nossa vida. Nós buscamos a Deus sem o ver, acreditamos nele sem o experimentar, escutamos a sua voz sem verdadeiramente o ouvir. Deus não está em nenhum lado. Nós tateamos o seu rosto no vazio, na ausência, no silêncio. E, contudo, esse silêncio e essa ausência são lugares que misteriosamente insinuam uma presença. Há aquele filme Nostalgia, de Andrei Tarkovsky. Há uma cena lancinante em que se vê um grupo humano que anda desencontrado, uma multidão que vai para um lado e volta para o outro numa procura labiríntica, e ouve-se uma voz do narrador que diz assim, mas diz-lhe alguma coisa, Senhor, diz-lhes uma palavra, eles andam à procura, não vês que eles têm o desejo de ti? E ouve-se a voz de Deus, e se eu disser uma palavra, achas que eles conseguem entender? E é no fundo também este o drama do silêncio de Deus, que é no fundo o drama de conciliar infinito e finito, mortal e eterno, provisório e definitivo, o presente e o futuro. Será que na nossa pequenez, no inacabado da nossa condição, nós podemos colher o infinito, o absoluto, o inalcançável, o transcendente de Deus? Achas que se eu lhes disser uma palavra, eles poderão entender? Às vezes luto com Deus. Mesmo aceitando o seu silêncio, nós sabemos que a aceitação do silêncio, o trabalho do silêncio, é, à sua maneira, um trabalho de escuta, um trabalho preparatório para a escuta.
esta disciplina de fazer silêncio no seu coração, de calar os pensamentos, de calar as imagens, as maledicências, as superficialidades do nosso coração. Aquilo que dizia o padre do deserto, cala e foge. Este calar e foge que nós podemos adotar, de certa forma, nós sabemos que não é Deus, ainda não é Deus. O silêncio ainda não é Deus. Mas acreditamos que o silêncio, enquanto lugar de luta, de procura e de espera, sobretudo enquanto lugar de espera, é também a possibilidade de abrir o nosso espaço interior, abrir a nossa vida ao outro, deixando que a possibilidade do outro nos habite. Nós somos, em grande medida, habitados pela possibilidade de Deus, pela interrogação de Deus. E os crentes são muito humildes. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz, até agora nós somos a escória, somos o lixo do mundo, somos os ínfimos, somos aquilo que não vale. E, de facto, a experiência crente não é uma experiência creditada. Nós sabemos que nenhum tribunal nos pode creditar esta experiência. Só uma desmesurada confiança. E, nesse sentido, a fé vive como hipótese de fé. A fé vive como lugar contínuo de expectativa. A fé vive, se quiserem, para retomarmos o título desta comunicação, a fé vive desta luta, a fé vive deste combate. Nada nunca está feito, nada está acabado, nada é completamente conhecido. Caminhamos às apalpadelas, caminhamos como se víssemos o invisível, como nos diz a carta aos Hebreus, mas nós não vemos o invisível. Caminhamos como se víssemos, mas isso não quer dizer que vejamos. E é aí que está o nosso combate.